Boa noite a todos, que a paz do Senhor possa nos envolver hoje e sempre. Gostaria de saber se todos estão me ouvindo. Está escrito aqui ao vivo, eu não estou tendo feedback das pessoas. Bem, boa noite a todos. Eu gostaria de saber se já estou ao vivo. Eu não estou recebendo o feedback das pessoas. Eu acho que está acontecendo alguma coisa aqui. Bem. Boa noite. Agora eu ouvi o coração, fiquei mais feliz. Eu ainda tenho dificuldade com a tecnologia. Mas enfim, estamos ao vivo. Gostaria hoje de externar a minha alegria a todos. Boa noite, Mauro. Estou online, graças a Deus. Então, nós podemos, assim, iniciar a nossa reunião desta noite e querendo, principalmente, agradecer a presença de todos que estarão nos assistindo, participando conosco da reunião. E gostaria também deste momento de realizar uma prece para que possamos estar em comunhão com a espiritualidade amiga. Senhor Jesus, nesta noite, estamos reunidos em Teu nome para mais uma vez estudarmos os ensinamentos, a base da doutrina espírita, buscando nesses ensinamentos a clareza, o conhecimento, a serenidade, para que nos dê a sustentação de nossas atitudes, de nosso comportamento, de nossas ações perante a nossa vida e perante todos aqueles que nos rodeiam. Boa noite a todos mais uma vez, graças a Deus. Bem, hoje nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus para falarmos sobre um tema que hoje em dia está muito em alta. E esse tema, ele nos traz assim uma reflexão sobre a nossa vida, sobre de como nós nos encontramos hoje e de como nós estaremos amanhã e nos próximos dias, porque o tempo passa e nós sabemos que o passado não volta e que nós precisamos nos preparar sempre para a nossa caminhada evolutiva. O nosso tema hoje é como saber envelhecer a visão espírita. Então, como saber envelhecer? É uma pergunta bem preocupante para aqueles que ainda não se perguntaram isso, né? Porque nós sabemos que falar sobre envelhecimento e a velhice são coisas diferentes, são duas coisas diferentes uma da outra. E nós costumamos falar, acho que eu tô ficando velho. Porque vai chegando lá pelos 50, 60 anos, a gente acha que tá ficando velho. Por quê? Geralmente a gente esquece o fogo ligado, a gente esquece onde deixou as chaves, a gente tem alguns lapsos de memórias, e aí a gente acha, isso é sinal da velhice, tô ficando velho. Na verdade, o envelhecimento, ele não começa lá nos 40, 50, 60 anos. O envelhecimento, ele é um processo natural e contínuo para todos nós. Lembrando que todos os seres vivos, eles têm um processo de amadurecimento. E esse processo de amadurecimento, de crescimento, ele começa lá no nascimento. Ou seja, se pensarmos melhor, ele começa já na gestação. Quando aquela mãe, aquele pai fecundam aquele óvulo e a mãe engravida. E aí já nesse processo de gestação dos 9 meses,
nós já estamos envelhecendo. Então, esse processo de envelhecimento que é natural, ele começa desde o nascimento, desde lá na barriga da mãe, e se nós pensarmos um pouco mais lá atrás, já começa desde o comportamento da mãe naquela gestação, desde o comportamento do pai, desde as suas atitudes, desde tudo que ela realiza durante essa gestação e até mesmo antes. E aí, o que acontece? Esse fenômeno é chamado de epigenética. Quando as pessoas ficam sabendo, assim, como passa de geração para geração. Mas só que nós devemos lembrar que não é somente a genética que passa de geração para geração. Os comportamentos, as atitudes também vão afetar muito nessa nova criança, nesse novo ser, e de acordo com isso, como ele irá envelhecer ao longo da sua caminhada. Então, isso futuramente pode influenciar no envelhecimento de cada indivíduo. No entanto, cada um de nós temos a idade que esse envelhecimento começa a se exteriorizar. Devemos lembrar também que nós temos a idade cronológica, que é a contagem somente do tempo, da passagem do tempo. Temos a idade biológica, que refere-se às alterações do corpo, aos hormônios, ao nosso desenvolvimento hormonal. E também temos aquela idade que é a idade psicológica, que se refere às nossas emoções, ao que cada um está sentindo no dia a dia e no decorrer dessa sua trajetória reencarnatória. E apesar do estilo de vida mais saudável que nós temos, e nós devemos também lembrar que essa genética, ela faz parte de todo esse processo. E que essa genética, ela também vai influenciar na idade que nós vamos chegar. Por exemplo, para que a gente possa chegar até os 120 anos, por exemplo, nós precisamos estar bem preparados. E essa chance de nós nos encontrarmos saudáveis vai depender de cada um de nós. E na verdade, assim, quando eu busquei esse título Saber Envelhecer, eu procurei, pesquisei, né, dentro daquilo que me é possível, eu fui buscar lá no livro de Cícero. Então esse título Saber Envelhecer, ele é o título do livro de Cícero. E quem era Cícero? Cícero, ele foi um imperador romano, ele foi um grande filósofo, imperador não, me desculpem. Ele foi um grande filósofo romano, ele era advogado, político e orador. E ele viveu entre 103 a 43 anos de Cristo. Ele é um personagem muito marcante na história, um divisor de águas. Então ele fez esse pequeno livro chamado Saber Envelhecer. E eu me baseei nas pesquisas desse livro. E ele foi escrito por volta de 44 anos antes de Cristo. E ele se baseou, Cícero, esse filósofo, né, num diálogo imaginário entre três pessoas. Entre Catão, que tinha 84 anos, que ele chamava de Ovélio, e dois jovens, o Cipião e o Lélio. E nesse livro ele vem argumentando várias situações estas que há 43 anos antes de Cristo já eram bem cogitadas, preocupantes por Cícero, né? Que ele era um filósofo muito inteligente. E aí, em um dos seus argumentos, ele nos coloca a seguinte frase: que quem não sabe ser feliz, não vai ser feliz em idade nenhuma. Não é na longevidade que ele vai ser infeliz. Na verdade,
ele não aceita o momento da sua vida, ele não sabe ser feliz, nem na infância, nem na juventude, nem na vida adulta e nem na velhice, pela sua própria postura inadequada diante da vida. Então nós podemos concluir uma coisa que é bastante óbvia, que todos aqueles que querem morrer jovem, eles devem tomar uma decisão. Quer dizer, que todos aqueles que não querem morrer jovens, eles devem tomar uma decisão. Se eles não querem morrer jovem, eles querem envelhecer, certo? E para que ele possa envelhecer, ele deve aceitar viver a longevidade. Então, essa decisão, ela deve ser tomada por cada um de nós. Nenhum de nós queremos morrer cedo, correto? Mas, na verdade, a gente não sabe envelhecer. Até hoje, a gente não sabe envelhecer. No entanto, a gente precisa entender que o envelhecimento, ele é esse processo natural. Que nós devemos lembrar também que, como esse envelhecimento, ele vem desde lá, do nascimento, da infância, juventude, adulto e até chegar na velhice, nós precisamos ensinar às nossas crianças que todos nós vamos passar por esse processo natural de envelhecimento e que esse processo ele se inicia lá atrás. Ele não é um processo, hoje eu tenho 60 anos, tô velho, carimbei meu passaporte da terceira idade e vou viver a minha velhice. Não é assim que acontece. Então nós devemos também nos preocupar em ensinar as crianças sobre esse processo natural de envelhecimento que o ser humano passa. E para que isso possa acontecer de uma forma saudável, a gente deve se preocupar com muitas coisas, entre elas, ter uma boa alimentação, praticar atividade física, ter uma base psicológica e espiritual. Então, aquela família que tem filhos devem se preocupar em encaminhar essas crianças para uma religião. Não queremos colocar aqui que seja a religião espírita, mas por qualquer religião em que essa criança possa estar próxima dos ensinamentos de Jesus, que ela possa estar próxima da religiosidade, na verdade. E também nós percebemos que hoje em dia, e já vem isso ao longo do tempo, a gente se depara com uma economia que cada vez mais vai ampliando esse mercado para terceira idade, para abranger essas pessoas da terceira idade, porque a terceira idade ela não começa nos 60 e acaba nos 70. Essa longevidade ela está se estendendo até os 120 anos. Então, é necessário que as pessoas que têm mais tempo ativo, como essas pessoas que já estão na terceira idade, elas devem ter várias atividades, elas devem estar sempre cuidando bem de si e para que ela possa ter uma vida mais saudável e continuar tendo uma boa saúde. Então nós temos que pensar que esses estereótipos que foram criados contra a velhice, sobre a terceira idade, eles foram criados assim de forma irônica. Então a gente deve parar um pouco e raciocinar, porque hoje em dia nós estamos chegando no patamar que a população de idosos ela está sendo maior do que a de crianças, jovens e adultos. E aí o que acontece? Como o homem precisa sempre de uma data, de um momento para se preocupar e para se conscientizar, foi criado no dia 1º de outubro de 1991 o Dia Internacional do Idoso. Porque nós precisamos de um dia para parar, para refletir e para falar sobre a qualidade de vida, para conscientizar as pessoas sobre de que elas devem manter uma vida mais saudável e equilibrada, para que possa ter um envelhecimento mais saudável e feliz. Um outro argumento que Cícero, o filósofo, nos coloca é que nós não devemos brigar com a natureza. Ou seja, nós não devemos
ter a sabedoria em aceitar a proposta da natureza. Se nós não tivermos sabedoria de aceitar a proposta da natureza, é como a gente brigar com Deus. Devemos entender que a vida, ela tem lógica, ela tem sentido. Ela não é uma coisa aleatória que aconteceu do nada. Existe um porquê, existe uma causa, e nós sabemos que somos reencarnacionistas e que estamos neste planeta de provas e expiações por um motivo importante. E esse motivo importante é também cuidar do nosso corpo e do nosso espírito. E as pessoas muitas vezes se enganam no sentido de que aquela pessoa que é jovem, que tem o vigor físico, que tem habilidades muito mais rápidas do que o idoso, é a pessoa que está, vamos dizer assim, no patamar da potência física, sexual, e acha que essa vida só existe essa fase da nossa existência, a juventude, mas é um engano. Então a gente deve pensar assim: imaginemos que a gente é como estarmos numa viagem de trem. E essa viagem de trem, a gente vai descer em várias estações. E cada estação a gente vai procurar aproveitar o melhor que existe nessa estação. Então nós paramos na estação da infância. Vamos aproveitar tudo que há de melhor nessa estação. Voltamos para o trem e paramos na estação da juventude. Aproveitamos tudo o que ela pode nos oferecer, retornamos ao trem e vamos aproveitar na próxima estação tudo que a vida adulta pode nos oferecer e nos ensinar. E aí vamos para a última estação, que é a estação da velhice. E a estação da velhice é aquela estação em que nós estaremos aproveitando e revivendo tudo aquilo que nós construímos anteriormente, desde a infância até a velhice. Então a gente deve ser coerente com a proposta da natureza. E baseado no livro dos Espíritos, nas leis naturais, existe a pergunta que nos diz: o que se deve entender por lei natural? Então a lei natural é a lei de Deus, é a única necessária à felicidade do homem. Ela indica o que nós devemos fazer e não fazer. E o homem só se torna infeliz quando ele se afasta dessa lei. Então todos nós temos os nossos escorregões, as nossas derrapadas durante a nossa reencarnação, e devemos também sempre lembrar que não devemos nos afastar das leis de Deus. Então, sem dúvida, a gente percebe hoje e há algum tempo atrás que a tecnologia ela está aumentando a longevidade. Ela está nos fornecendo várias oportunidades, várias ferramentas para que o idoso ele possa se manifestar, ele possa acessar, por exemplo, as redes sociais, a internet, computador, e enfim, todas as tecnologias, para que ele possa estar atualizado com esse mundo que nós estamos vivendo hoje, que é da tecnologia. E antigamente a gente achava que 40, 50, 60 anos a pessoa já era velha, mas isso não é mais a realidade. Todas as coisas elas têm um ciclo natural. A gente nasce, a gente vive, a gente morre e se prepara para um novo reencarne. Então a gente tem que pensar assim: nesse momento que nós estamos aqui hoje juntos, nós já estamos mais velhos do que quando começou essa conversa, esse bate-papo. A gente vai envelhecendo minuto a minuto, segundo a segundo. Então, Catão, o velho, no livro de Cícero, ele dizia que ir contra a natureza, não respeitando cada uma das etapas da vida, gera um conflito de gerações.
É claro que ele está falando de uma maneira global, tanto em termos biológicos, quanto psicológicos, sociais e políticos. Então, assim, muitas pessoas acham que a velhice é apontada como algo deplorável, pelo seguinte motivo: eu tô ficando velho, eu não sirvo mais para nada, eu não tô mais trabalhando, enfim, isso não é verdade. Naquela época, lá em 44 a.C., diziam-se que se afastar-se do trabalho deixava as pessoas mais doentes. Mas isso não é verdadeiro, porque a gente deve lembrar também que, além de tudo isso que nós estamos colocando, existem também as doenças próprias da idade. Existem as doenças próprias da velhice, da vida adulta, da infância, da juventude. E aí, o que a gente percebe? Que não há relatos tão alarmantes das doenças naquela época lá, em 44 a.C., sobre os velhos. Porque, na verdade, naquela época, o que morriam mais não eram os velhos, e sim as crianças. Porque não haviam vacinas. Então, o que acontecia? As crianças morriam, o número de morte das crianças era muito maior do que o número de mortes na velhice. E aí, se a gente for pensar bem, naquela época, e até mesmo agora, chegar à velhice, chegar a ser um idoso, a gente deve encarar como um troféu. A gente deve encarar como uma medalha de ouro. Chegar à velhice com saúde, com discernimento, com lucidez, realmente é um prêmio, é uma vitória. E aí a gente vê que a oportunidade de viver mais, de estar nessa situação com saúde, com lucidez, é uma arte e uma oportunidade de evolução. Porque se nós estamos tendo essa oportunidade de chegarmos à terceira idade bens de saúde, de emocionalmente, espiritualmente, é um bônus que nós estamos recebendo para fazermos coisas melhores, para colocarmos em prática tudo aquilo que a gente aprendeu no decorrer da nossa vida. E só através da prática das virtudes e do conhecimento é que nós vamos conseguir chegar a essa terceira idade com sabedoria e com conhecimento e praticando todas as virtudes que nós aprendemos até então. E um outro argumento que Cícero coloca no livro é sobre privar os homens dos prazeres da vida. Então a gente tem aquela noção de que quando nós somos jovens, adultos, nós podemos correr, saltar, pular, fazer todas os malabares que pode ser possível. E que na velhice, o velho, o idoso, ele já não tem mais essa habilidade. No entanto, ele não tem essa habilidade da potência física, do vigor físico, mas ele tem outras habilidades, ele tem outras potências que o jovem também não tem. Então, com a experiência do idoso, ele tem a possibilidade de fazer a construção de histórias entre gerações. Você para conversar com o idoso, você percebe o quanto de aprendizado você pode adquirir daquela pessoa. Porque ele já passou por todas as situações até hoje. Ele passou pelo aquele modo analógico, ele passou por, naquele tempo lá, quando era a televisão preto e branco, quando nem tinha televisão. E aí ele foi passando de gerações em gerações, de fases em fases, em que ele tem muito mais conhecimento, vamos dizer assim, da história do que um jovem, do que uma pessoa adulta. Outra oportunidade também que o idoso tem é de criar vínculos com os netos. E através desses vínculos ele vai ter a oportunidade de passar experiências, conhecimento para esses netos e vai viver a memória afetiva ficando assim na mente dessas crianças, desses jovens.
Quantos dos nossos netos hoje em dia não lembram tudo que nós fizemos na infância deles, com eles? Então, assim, é um momento muito importante para o neto, para a família, ter um idoso em casa. E que esse idoso possa ser um idoso saudável, alegre, envolvente. E isso, como eu disse, depende muito da nossa caminhada evolutiva até aqui. Depende de como nós passamos a infância, a juventude e a fase adulta. E aí o idoso, ele tem muitas memórias afetivas sobre a família, sobre o país e sobre o mundo. E infelizmente hoje a gente percebe entre as pessoas, né, que eu estou aqui na Praia Grande, e eu percebo que muitos jovens, eles não dão importância, eles não dão atenção para o idoso. Muitos mal cumprimentam o idoso, sendo que esse idoso é que trouxe, vamos dizer assim, o progresso até aqui. Porque nós é que fomos os construtores dessa nação. E agora nós estamos entregando para essa nova geração. E aí a gente também precisa ser o exemplo, né? Precisa ensinar a ser o exemplo. E nós devemos também, uma outra fase muito importante da nossa vida, é que nós devemos cuidar do corpo e do espírito. Lembrando que não é só cuidar do corpo ou só do espírito. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, tem essa parte que fala do corpo e do espírito. E a pergunta nos faz a seguinte reflexão: a perfeição moral consiste na maceração do corpo? Então, para cuidar do corpo, a gente deve sempre estar pensando que esse corpo ele deve estar saudável, ele deve estar sempre sendo, mantendo a higiene, os cuidados com o corpo, passar no médico. Então a gente pode se perguntar, quando que a gente vai na gerontóloga? E aí, uma palestrante aqui que eu pesquisei um pouco sobre ela nos fala que, na verdade, a gente deveria ir na gerontóloga desde criança. Na gerontóloga, desde criança. Então, assim, a gente percebe que, se nós cuidarmos bem deste corpo, nós temos um instrumento bom para que o nosso espírito possa se manifestar e possa realizar coisas boas cada vez mais. Ter oportunidade de servir, de ensinar, de ser o exemplo para os demais que nos envolvem e para aqueles que precisam. Então nós precisamos, assim, entender que esse corpo deve estar são, disposto e forte. E também é importante porque quanto melhor nós chegarmos na melhor idade, né, na terceira idade, com esse corpo são, saudável, emocionalmente equilibrado, nós vamos também, quando desencarnar, chegarmos lá do outro lado nessa situação, com a mente, com o espírito equilibrado emocionalmente, psicologicamente. E aí a gente pode entender que lá nas colônias onde nós nos encontrarmos, vai ser mais fácil para nós a continuidade para a nossa evolução espiritual. E aí Jorge, o espírito protetor, em Paris, 1863, ele coloca: amai, pois, a vossa alma, porém cuidar igualmente do vosso corpo, instrumento deste. Então, desatentar às necessidades que a própria natureza indica é desatentar às leis de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer e pelas queixas. É ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Ou seja, o nosso espírito, ele é o dirigente, né? Ele é que dá o comando. Então, precisamos estar equilibrados, estarmos com o corpo saudável para continuarmos a nossa evolução. E aí, a gente tem que sempre pensar
que nós não podemos assim confundir. Quem é velho? Será que o velho é aquele que está lá com 70, 80, 90 anos? Ou será que velho é aquele que desde pequeno era uma criança ranzinza, era uma criança reclamona, ela só sabia reclamar de tudo, ela não via alegria em nada, aquele jovem chato, mal-humorado, sempre reclamando, aquele adulto que nunca está contente com nada. Então, quem é velho? Velho é aquele ranzinza, aquele mal-humorado, aquele que não sabe agradecer a oportunidade de vida que ele tem. E aquele que chega lá nos 80, 90 anos, se chegou com alto astral, com a sua mente equilibrada emocionalmente, ele não é velho. Ele está com o corpo velho, mas o seu espírito não é velho, o seu espírito é jovial. E de acordo com a ONU, velho é aquele que é a partir dos 60 anos. Kardec, ele não fez muitas alusões sobre essa questão do velho, da velhice, da terceira idade, quando ele escreveu o Livro dos Espíritos. Porque naquela época, lá na França, em 1857, por volta do ano de 1850 por aí, 1857, a vida lá, a média de um idoso era de ser 36,6 anos. E aí a população, ela morria cedo mesmo. Kardec, ele até morreu com uma idade avançada pela época. Tinha, na verdade, assim, Kardec tinha uma certa condição social, ele se alimentava bem, ele era um estudioso. Então, assim, isso influencia também na nossa vida física. E aí, dentro da estatística, em 1857, e velho era aquele que tinha 39 anos. Em 1990, era 45 anos. Em 1948, era 65 anos. Em 2019, era 82 anos. E hoje, já estamos mais avançados, né? Então, na velhice, se tenha mais saúde, na velhice, a gente deve procurar assim, ter mais saúde. Porque a medicina também ela está muito avançada. A tecnologia também nos oportuniza essa vida mais saudável. E Joana de Ângeles, no livro O Despertar dos Espíritos, ela faz uma seguinte colocação, que temer a velhice constitui uma injustificável comportamento que deve ser superado mediante reflexões em torno do dia a dia, considerando-se que adormecer é uma forma de morrer, que a enfermidade não é patrimônio da idade, assim como o deperecimento, que é o esgotamento de forças, e a falta de prazeres exaustivos, não constituem recursos interditados apenas aos idosos. Então, toda vez que nós adormecemos, nós morremos um pouco. E aí, ela nos fala que envelhecer é uma arte, é uma ciência, e que deve ser levada a sério, exercitando cada instante, pois que todo momento que nos conduz à senectude, caso não advenha a morte, que é a cessação dos fenômenos biológicos. E aí a gente tem aqui uma estatística assim, mais ou menos, né, sobre o nosso ciclo de vida. Então, por exemplo, na infância é de 0 a 12 anos. Na adolescência é de 12 a 18. Na adultez é de 18 a 60. E na velhice é de 60 a 120 anos. Ou seja, nós podemos viver até 120 anos. Agora, a tecnologia, né, o avanço da medicina também nos propõe essa possibilidade. E aí o que nós já falamos anteriormente, se nós vivermos além dos 60 anos, nós estamos recebendo um bônus, e esse bônus nos faz entender que
temos mais oportunidades enquanto encarnados de realizar coisas boas, de praticar a caridade, de praticar a serenidade, né? Todas as virtudes que nós conquistamos no decorrer da nossa existência. E o Espiritismo, ele nos ajuda muito a compreender isso. No Missionários da Luz, ele nos fala sobre isso. Cumprir mais tarefas do que a gente se propôs. É isso, a gente tem oportunidade, então vamos cumprir mais tarefas do que nós nos comprometemos nessa encarnação. E tem um exemplo aqui, né? É um fato, né? É uma senhorinha que chama Jean-Louis Calment. Ela morreu aos 122 anos. Foi comprovadamente averiguado seus documentos e ela tinha realmente essa idade. Ela viveu até 122 anos. Até 100 anos ela pedalava de bicicleta. Olha que lindo! Ela gostava muito de fazer atividades físicas, mas não exageradamente. E também um fato bem interessante, ela tomava uma taça de licor, não. Ela tomava uma taça de vinho do Porto todas as noites. Isso aí é uma dica, hein? Não tô mandando ninguém tomar vinho. E teve também um outro caso de uma senhora que ela, aos 90 anos, ela chegou a sua aposentadoria, né? E ela, assim, estava vivendo e ela falou, agora eu já tô aposentada, então eu acho que agora eu quero também viver bem. Eu quero comer carne boa e quero tomar vinho bom, porque ela adorava muito tomar vinho. Aí o que que ela fez? Ela pegou, pediu para sua neta fazer um currículo para ela e colocou na internet que ela queria arrumar um trabalho, que ela gostava muito de degustar vinho e que se ela conseguiria algum trabalho para aumentar a renda dela, porque ela queria comer carne muito boa e beber vinho muito bom. E é interessante que um empresário, um dono de uma vinícola, viu na internet o seu currículo, mandou mensagem para ela, fez uma entrevista e acabou contratando-a para ela ser influencer da sua vinícola para as pessoas de maior idade, de melhor idade. E aí ele mandava os vinhos para casa dela, ela degustava os vinhos e ela fazia toda essa parte de influencer, influenciando assim os idosos a tomarem vinho da sua adega. E assim ela conseguiu, numa simples atitude, virar a chave e falar, não, eu posso ainda trabalhar, eu posso ganhar meu dinheiro, porque eu quero comer comida boa e beber vinho bom. Então aí é um exemplo para a gente perceber que a gente pode mudar, a gente pode virar a chave, mas a gente precisa ter atitude para isso. Não ficar se lamentando, o meu sonho era viver numa cabana, o meu sonho era visitar outros países, o meu sonho era ter uma casa melhor, tal. Então assim, vamos realizar aquilo que for possível, mas não vamos parar de viver quando chegar a velhice, quando chegar o nosso envelhecimento, após os 60 anos, 70 anos. A gente ainda tem muito para viver, a gente tem muito ainda que buscar, que pesquisar, que conhecer, enquanto o nosso corpo for esse instrumento saudável que nos dá essa oportunidade. E aí, no Livro dos Espíritos, tem a pergunta 685 que nos fala: tem o homem o direito de repousar na velhice? E a resposta nos diz sim. Nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. E aí vem a outra pergunta: mas e o velho que precisa trabalhar e não pode? Aí ele nos fala, né, na resposta: o forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo a família, a sociedade deve cada vez mais ajudar de alguma forma esses idosos. E é a lei da caridade. Então, se nós que somos saudáveis, temos condição, podemos ajudar alguém, vamos ajudar aquele que necessita.
E aí no livro, né, de Marcos, Túlio Cícero, ele nos fala uma frase muito, assim, bonita, né, que eu achei. Os homens são como os vinhos, a idade azeda os maus e cura os bons. Então, nessa frase, ele quer dizer o quê? Os homens são como os vinhos, azeda a idade, azeda os maus e cura os bons. Quer dizer que a pessoa, ela não é que ela vai ficar boa de repente. Ela só potencializa aquilo que ela já foi durante toda a sua vida quando chega na velhice. Então o ranzinza, se ele sempre foi ranzinza, ele vai potenciar na velhice essa atitude dele. No entanto, ele foi aquela criança ranzinza, jovem ranzinza, adulto ranzinza, o que vai acontecer? Vai ser um velho ranzinza. E alguém gosta de velho ranzinza? Não. Então a gente tem que procurar agradecer sempre, ter uma vida assim saudável, mas sempre pensando que tudo vai dar certo, que tudo vai melhorar, que nada acontece por acaso. Se passamos por alguns pedregulhos que temos que atravessar, faz parte da nossa caminhada. E aí ele nos fala que a gente não pode desanimar porque nós estamos velhos. Ele fala que a gente deve pensar assim, que a gente precisa ter atitude, ter vontade, ter capacidade para melhorar. Então Cícero coloca novamente a seguinte frase: os que não obtêm dentro de si os recursos necessários para viver na felicidade, acharão execráveis todas as idades da vida. Mas todos aqueles que sabem tirar de si próprio o essencial, não poderia julgar ruins as necessidades da natureza. E a velhice seguramente faz parte delas. Todos os homens desejam alcançar a velhice, mas ao ficarem velhos, muitos se lamentam. Ah, eu tô velho, eu tô doente, eu tô com dor aqui, tô com dor ali, eu não consigo enxergar, eu não consigo ser rápido. Mas a gente deve entender que a gente deve viver de acordo com as fases da nossa vida. Ou seja, o velho, o idoso, ele não deve correr atrás de só trabalhar, de trabalhar infinitamente para conquistar alguma coisa. Nessa idade, ele deve desacelerar um pouco. Ele deve se preocupar mais com a sua saúde, com o seu bem-estar. E aí, todo mundo com certeza quer chegar na velhice. Quem não quer chegar na velhice vai morrer cedo. Alguém quer morrer cedo? Creio que não, né? Então, em vez de ficar se lamentando, deve se vangloriar e dizer: que legal, eu consegui chegar na velhice. Eu tenho 70 anos, eu tenho 80 anos. Medalha de ouro para mim, porque eu consegui chegar na velhice. E é uma coisa muito bonita, dentro das condições físicas, emocionais, espirituais que eu conquistei até o presente momento. E assim a gente deve agradecer por viver mais além dos 60 anos e buscar pôr em prática aquilo que Allan Kardec nos ensinou. Servir em nome de Jesus enquanto estamos recebendo esse bônus, ora na nossa vida. E aí Cícero também vem nos falar sobre a proximidade da morte, porque nós estamos falando muito da velhice e estamos esquecendo de falar da morte. A morte é uma fatalidade que todos nós iremos passar. Então o que Cícero nos coloca é o seguinte: é que o velho ou idoso não deve se entristecer diante da proximidade da morte. Muito pelo contrário, ele deve se sentir feliz, pois todo jovem almeja envelhecer. E viver muito é poder aproveitar mais a vida em todos os sentidos. Existem pessoas aposentadas que vão cuidar de plantas, vão fazer artesanato, vão morar numa chácara. E isso aí é bom, apreciar a natureza é muito bom o idoso ter esse contato com a natureza.
O que é muito triste ser velho, porque sabe que está diante da morte. Então, assim, não adianta você ficar triste porque você acha que a velhice é sinônimo de morrer. Não, não é sinônimo de morrer. É sinônimo de que você chegou até esse patamar da sua vida com saúde e que a morte é inevitável para todos nós. A morte, a aproximação dela é incontestável. Então é lastimável que o velho, depois de viver tanto, não aprenda a encarar a morte de cima. Ele deve encarar essa morte, esse desencarne, como uma coisa natural, pois já tivemos uma vida toda para se conformar com a morte. Partindo do momento que nascemos, e aí já começamos a envelhecer no dia a dia. Então acabamos de nascer, já estamos envelhecendo. Se pensarmos lá no jovem, no adulto, todos querem envelhecer e passam a todo momento pelo risco da morte. Portanto, contentemo-nos com o tempo que nos é dado. O adolescente quer durar mais, já o velho tem muitos anos vividos. E ninguém conhece o futuro. O ator, para ser aplaudido, ele não tem necessidade de desempenhar a peça inteira. Basta ele desempenhar o seu papel muito bem enquanto está atuando. O sábio, ele não é obrigado a ir até o aplauso final. Uma existência, mesmo que curta, é sempre suficiente e longa para que se possa viver a sabedoria e a honra de sua vida. Então, é isso. O que mais há de natural na perspectiva de uma morte? O jovem também morre, desencarna, a criança, o adulto. Então, a morte de um adolescente é como uma chama viva sendo apagada por um jato de água. E a morte de um velho se assemelha ao fogo que vai suavemente se apagando. E os frutos verdes de uma árvore devem ser arrancados à força que os carrega. Já quando estão maduros, ao contrário, eles caem naturalmente. Cícero diz que a vida deve ser tratada com naturalidade e com muito respeito. E aí, nessa longa caminhada que nós estamos falando, a gente vai conquistando vários amigos. E esses amigos, eles nos vão dando a sustentação, o abraço fraterno, o ombro amigo, para a gente possa chorar na hora de necessidade, e nos mostram também que a vida é maravilhosa e que é uma dádiva ser velho, e não ao contrário. Então, se você conhecer algum velho aí depressivo, que tem medo da morte, hipocondríaco, sugere ele de dar uma pesquisada nesse livro, é muito interessante. E outra coisa também que ele nos fala, que a gente não pode ficar pensando na morte. Vamos desprezar a morte e viver a vida com alegria e sabedoria. Quando ela chegar, chegou. Não tem como fugir. Ele nos fala também dos elos da amizade, que conquistando ao longo da vida, nós vemos o quanto é fundamental termos um amigo, uma amiga. E é fundamental também estar sempre ao lado deles e eles ao nosso lado, porque eles nos dão alerta, eles puxam a nossa orelha quando nós precisamos, eles não passam a mão na nossa cabeça, eles nos mostram muito do que nós às vezes não queremos enxergar. Nós queremos esconder a verdade, a situação, o problema, mas o verdadeiro amigo, ele nos mostra, ele nos faz encarar face a face a realidade. Então o amigo não é aquele que ri da nossa vitória, mas sim aquele que nos levanta quando estamos caídos e precisamos de ajuda para nos levantar nos momentos mais difíceis. O espelho reflete a verdade de como tu és. Os olhos são o espírito da alma. Então nós precisamos entender isso. A vida, ela é maravilhosa. Essa oportunidade reencarnatória é divina, é sagrada. Nós temos essa e temos que aproveitar, porque nós não sabemos como será o nosso retorno e nem sabemos como
estaremos daqui para frente, mas nós estamos preparando com clareza, com fé, com coragem, a nossa vida futura, que é evoluir sempre. Tem uma parte aqui que eu gostaria de ler para vocês. É sobre o título Saber Envelhecer. E aí eu fui buscar ali nos documentos registrados por Humberto de Campos, as orientações trazidas por Jesus a Simão Pedro. E aí ele nos coloca: a vida, na sua expressão terrestre, é como uma árvore grandiosa. A infância é a sua ramagem verdejante. A mocidade se constitui de suas flores perfumadas e formosas. A velhice é fruto das experiências e da sabedoria. Há ramagens que morrem depois do primeiro beijo do sol, que é a infância, e flores que caem ao primeiro sopro da primavera, a adolescência. O fruto, porém, é sempre uma bênção do Todo-Poderoso, a velhice. E aí a gente percebe que nessas frases elas vêm nos dizer que nós não podemos ter medo de viver, não devemos ter medo de existir, de estarmos aqui encarnados neste planeta. Essa oportunidade é única e nós devemos abraçar com toda a vontade, com todo o amor e com toda a alegria. Estamos chegando na terceira idade, na velhice, e devemos saudar e nos alegrarmos por esta dádiva de estarmos vivos e de termos a oportunidade de estarmos juntos dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, dos nossos familiares e daqueles que vão chegando lá naquela estação de trem que nós estamos conhecendo e nos envolvendo e vivendo junto com todos. É uma grande alegria estarmos juntos nesta data, nesta noite, e queremos agradecer por esta oportunidade ímpar que Deus nos ofereceu. Vamos assim, neste momento, nos acalmando interiormente, para que possamos, junto da espiritualidade amiga, aqui presente, em todos os lares em que estamos sintonizados, vibrar muito amor, muita energia, muita alegria e muita paz. Que essa paz ela possa se estender a todos os países, a todos os locais que se encontram em conflitos, a todos os momentos difíceis do ser humano encarnado neste planeta. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus, obrigada, espiritualidade amiga, por mais uma vez nos encontrarmos reunidos em nome do Pai, em nome de Jesus. Graças a Deus. Boa noite a todos.